Gente, nós vamos meditar na palavra do nosso Deus, em nome de Jesus Cristo. Nós vamos abrir aqui no livro do profeta Isaías. Nós estamos comentando nessa semana sobre o Natal, o nascimento de Jesus Cristo. E nós vamos ler no livro do profeta Isaías, no capítulo 9. Que é um texto assim que eu acho maravilhoso. E tipo assim, ele fala a respeito do nascimento de Jesus. Tipo assim, por que ele veio? E quando Jesus apareceu, o que estava acontecendo na terra naquele momento? Principalmente ali naquele local de nascimento dele. Ali em Belém, ali na Galileia, naquela área toda ali. Então o capítulo 9 do profeta Isaías fala assim para nós: contudo não haverá mais escuridão para os que estavam aflitos. No passado ele humilhou a terra de Zebulon e de Naftali, mas no futuro honrará a Galileia dos gentios, o caminho do mar junto ao Jordão. O povo que caminhava em trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. Fizeste crescer a nação e aumentaste a sua alegria. Eles se alegram diante de ti, como os que se regozijam na colheita, como os que se exultam quando dividem os bens tomados na batalha. Pois tu destruíste o jugo que os oprimia, a canga que estava sobre os seus ombros e a vara de castigo do seu opressor, como no dia da derrota de Midian. E o versículo 6 fala: porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Então nós vemos aqui que ele veio para tirar o povo das trevas. Ele veio para resgatar aqueles que viviam na terra, na sombra da morte. E raiou uma luz, que essa luz é o próprio Jesus, porque ele falou: eu sou a luz do mundo. Então o tempo, aquele tempo que Jesus nasceu, a palavra de Deus diz que Jesus nasceu em Belém. E o povo que estava ali, ele era oprimido. Ele era oprimido naquele tempo pelos romanos, porque os romanos governavam eles na própria terra deles. Eles não eram exilados porque saíram da terra deles e foram para outra terra, como já tinha acontecido de outras vezes. Cativeiro no Egito, depois foram para Babilônia e foram governados por Babilônia, dentro da Babilônia. Depois a Babilônia foi tomada pelos sírios e eles foram governados também por esse outro povo. Mas agora eles estavam em Jerusalém mesmo, mas governado pelos romanos. Então, tudo, independente do lugar que eles estavam, eram tempos de escravidão. Tempo de tristeza, tempo de angústia. E Jesus chegou naquele tempo difícil que eles estavam passando. Só que a perspectiva deles não era cruz. A perspectiva deles não era um Salvador que desse para eles uma salvação eterna, nem perdão dos pecados, nem um Salvador que os curasse de todas as enfermidades, conforme tinha sido profetizado. É impressionante
Como que Deus fala uma coisa e as pessoas entendem outra, e tem uma expectativa que não é o que Deus disse. Então, Deus estava falando o tempo todo que Jesus viria, e ele falou que Jesus ia morrer na cruz, que ele ia ser maldito no nosso lugar, que ele ia levar sobre ele todos os nossos pecados e todas as nossas enfermidades, e que ele ia nos reconciliar com ele pelo sangue dele, ia nos aproximar de Deus, e que ele ia curar, que ele ia libertar, que ele ia abrir a porta da prisão do preso e colocar o cativo em liberdade. Mas eles não levaram para o lado espiritual, eles levaram para aquele lado físico. Eles queriam um Jesus político, um Jesus que os libertasse de um domínio romano e que restaurasse a vida política deles. Eles estavam pensando em Jesus, um rei que agisse nesse campo. E quando Jesus chegou curando, chegou libertando pessoas de demônios, curando leprosos, e curando cegos e surdos, e curando paralíticos, e curando pessoas de todo tipo de enfermidade, eles não ficaram satisfeitos. É incrível, mas eles não ficaram satisfeitos. Por isso que a palavra de Deus diz no Evangelho de João que Jesus veio para os que eram seus, mas os seus os rejeitaram. Então aquele povo, eles estavam oprimidos tanto espiritualmente como fisicamente, mas eles preferiam uma libertação física. Eles preferiam uma emancipação daquele governo do que eles não preferiram a libertação do domínio do pecado. E hoje não é muito diferente, porque muitas pessoas estão vindo para Jesus, não é porque elas têm uma consciência que elas precisam de um Salvador e que nós somos perdidos sem Jesus, que nós estávamos irremediavelmente perdidos, destituídos da glória de Deus, e precisávamos urgente de um Salvador. E quando o Evangelho foi pregado dessa forma, eles não aceitaram. E até hoje muita gente não aceita, porque hoje, para pregar o Evangelho, você primeiro tem que falar. É assim que as pessoas ainda dão um pouco de atenção. Tem que falar que você vai conseguir um carro, e você vai. Mas isso aí não é o Evangelho, faz parte. Mas não é o principal, que é a salvação da nossa alma, que é a nossa reconciliação com Deus, que é o perdão dos nossos pecados, que as cadeias que vão ser quebradas, principalmente, são as cadeias do pecado, são as cadeias do inferno, são os aguilhões da morte que vão ser quebrados na nossa vida. Então, o princípio, o primeiro lugar no Evangelho é o reino de Deus. E a Bíblia diz que o reino de Deus não é comida e nem bebida. Ah, mas Deus é a favor da fome, e Deus é a favor da sede, que as pessoas morram de sede. Não, não é isso. Não é isso. Mas tem uma coisa principal que tem que acontecer. E vai acontecer a prosperidade, vai acontecer a cura, vai acontecer a mudança de sorte. Porque quando Jesus foi à cruz, ele se fez maldito por nós e ele quebrou todas as maldições da lei. Então, nas maldições da lei, tinha maldições das enfermidades, da morte e da miséria. Então, Jesus é radicalmente contra a enfermidade, contra a miséria e contra a morte. E quando ele foi à cruz, ele quebrou todas essas maldições que estavam sobre a nossa vida. Que a lei dizia que todo aquele que morresse no madeiro, ele era maldito. E ele se fez maldição em nosso lugar. Então ele levou todos os nossos pecados e enfermidades sobre ele, levou todas as maldições e nos perdoou
derramou o sangue dele nos purificou de todo pecado, passado, presente e futuro. Não só isso, nos justificou e nos absolveu. Então isso aí é o evangelho. Primeiro é isso aí. Porque sem isso aí, você não vai viver o evangelho. Você vai viver aquilo que o evangelho traz, que não é o principal, que faz parte, que está no bojo. Porque salvação, essa salvação que ele nos dá, em primeiro lugar é a salvação da nossa alma, é o perdão eterno, é a vida eterna, e é também cura, e é também provisão, e é também suprimento, e é também livramento financeiro. Mas o que está acontecendo? Ao invés de se começar pela libertação dos pecados, pela libertação de todo o mal que o pecado traz e que o inferno traz, todo mundo fica muito interessado pelas outras coisas. Então, primeiro, o reino de Deus. Jesus falou que é nessa ordem. Buscar em primeiro lugar o seu reino, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Se Deus falou primeiro lugar, então tem segundo, então tem terceiro, então tem quarto, então tem quinto lugar, e tem 10º lugar, não importa. Mas em primeiro lugar o reino. Todas as outras coisas serão acrescentadas para nós. E todas as outras coisas são consequência da busca pelo reino. Quando você busca o reino, busca o perdão dos pecados, busca a mudança, a transformação, pelo poder da palavra, pelo poder do Espírito Santo, busca frutificar frutos de arrependimento, busca se posicionar em Deus. Toda vez que nós buscamos o reino em primeiro lugar, Deus vai acrescentando as outras coisas que nós estamos precisando. Precisando de casa, precisando de carro, precisando de prosperidade. Todas as outras coisas Ele vai acrescentando para nós. Então, eles não entenderam isso. O povo de Deus, o povo de Jesus, da onde Jesus veio, eles não aceitaram isso. Eles queriam que Jesus os livrasse daquele domínio romano. E eles até iam ser livres. Com certeza que eles iam, mas eles não quiseram. Eles não quiseram Jesus. Nem todos, mas a maioria não quiseram. E depois, quando Jesus foi à cruz, que eles mesmos condenaram Jesus, num julgamento, no mínimo, vamos dizer assim, suspeito, porque Jesus foi condenado durante a noite e não podia. Então tudo foi feito assim, na obscuridade. Então eles mesmos condenaram Jesus à morte e levaram Jesus para a cruz. Eles mesmos gritavam para as autoridades romanas: crucificam. Eles mesmos gritavam: caia sobre nós o sangue dele, o sangue desse justo, caia sobre nós. E quando Pilatos colocou lá na cruz, porque Pilatos, pelo Espírito Santo, ele sabia que Jesus era o Cristo e era o Messias, ele ficou muito perturbado naquele julgamento. E a esposa de Pilatos falou para ele: não faz nada com ele, porque a noite inteira eu sonhei com esse homem. E Pilatos ficou muito perturbado com aquela situação. Mas ele queria agradar o povo. Esse é o grande erro. Agradar a maioria. Agradar um clamor por alguma coisa que na realidade não vai fazer bem. Não vai fazer bem para as pessoas. Não vai fazer bem para nós. E as pessoas falam: a voz do povo é a voz de Deus. E está provado que não é. Porque era o povo que ficava lá gritando: crucifica, crucifica, crucifica. E quando Pilatos colocou lá na cruz, dizeres: este é o rei dos judeus. As autoridades judaicas falaram: não fala isso não.
Você coloca na cruz que ele disse que é o rei dos judeus. E Pilatos sabia que ele era. E Pilatos falou: o que eu escrevi, escrevi. Pilatos falou: não vou voltar atrás. Porque dentro dele tinha uma voz que dizia para ele: ele é o rei dos judeus mesmo. Então até os sacerdotes que queriam que Jesus fosse julgado e preso, e trabalharam muito para isso, preso e morto, eles tinham certeza que ele era o Cristo. Mas qual era a situação dos sacerdotes? Os sacerdotes, eles intercediam pelo povo, e a lei ainda estava em vigor, e eles eram sacerdotes da lei que Deus deu para Moisés. E na lei, os animais eram sacrificados, e o sangue dos animais cobria os pecados. Então Jesus vindo para morrer na cruz, o sangue dele não ia cobrir pecado, ia remover todo o pecado. O sangue dele ia tirar todo o pecado de nós. Tanto que João o Batista, o profeta que nasceu para anunciar que o reino de Deus era chegado, e mandando as pessoas se arrependerem, porque Jesus estava vindo. Quando ele viu Jesus no Rio Jordão, que Jesus estava se apresentando a ele para ser batizado, ele disse, quando viu Jesus: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não falou assim que cobre o pecado do mundo, mas que tira o pecado do mundo. E João Batista conhecia muito bem o que era cobrir pecado. Ele foi filho de sacerdote. Ele era filho de Zacarias, que foi sacerdote. A mãe dele, a Isabel, era de família sacerdotal e era prima de Maria, a mãe de Jesus. Então ele sabia. E ele sabia que Jesus, chegando como cordeiro, ia findar os sacrifícios de animais. Essa função sacerdotal não ia existir mais, nem do sacerdote, nem do sumo sacerdote. Ninguém ia precisar de um homem que intercedesse por ele, porque quando Jesus morreu na cruz, todo mundo da face da terra poderia orar por ele mesmo e por outras pessoas em qualquer lugar do mundo, porque a partir daquele momento ele deu a nós o direito de sermos reis e sacerdotes na terra. Para qualquer pessoa que recebesse o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Então, aqueles sacerdotes da lei ia ficar em desuso, não ia mais ser necessário. Mas eles tinham muito status, eles eram autoridade no meio do povo, autoridade religiosa, eles tinham muito prestígio, inclusive entre as autoridades romanas. Eles não queriam perder prestígio. Muita gente no passado não aceitou Jesus porque não quis renunciar à fama e o prestígio. E muita gente hoje conheceu Jesus e o Evangelho e está deixando Jesus porque não conseguiu viver sem o prestígio, a fama e a glória desse mundo que é passageira. Não conseguiu viver. E preferiram voltar para essa glória transitória do que andar no eterno, que é Jesus. E naquela época foi a mesma coisa. Então eles não queriam que Jesus assumisse esse lugar na vida do povo. Mas Jesus indo à cruz, foi o que ele fez. Quando ele foi à cruz, ele conquistou tudo isso para nós: cura, salvação, libertação, mudança, transformação. Ele fez de nós reis e sacerdotes na terra. Ele nos reconciliou com Deus pelo seu sangue. Ele abriu para nós um novo e vivo caminho. Ele levou sobre ele nossa culpa, nossa enfermidade, todos os nossos pecados, e nos sarou pelas suas feridas. Então, enquanto ele morria, eles pensavam que eles estavam acabando com o evangelho que ele pregou, acabando com a proposta do evangelho, acabando com aquilo que Jesus vinha pregando todo aquele tempo.
Mas o caminho e a conclusão do caminho de Jesus era a cruz. Jesus veio para morrer na cruz. E a palavra de Deus diz que ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. E por isso o povo não aceitou, e os sacerdotes também não aceitaram aquele Jesus. E até hoje muitas pessoas desse povo aguardam esse Messias, que já entrou na vida deles, já morou onde eles moraram, e já se alimentou com eles, já comeu com eles, mas eles ainda estão esperando um outro Messias que virá, e vai ser esse mesmo que virá, inclusive para salvar eles. E a palavra de Deus diz que todo olho verá aquele que foi transpassado lá na cruz do Calvário. E quando Jesus foi apresentado no templo, Simeão falou para Maria e para José que uma espada ia transpassar ele. Então Deus sempre foi usando profetas e pessoas para falar sobre Jesus, seu nascimento, seu ministério e a sua morte. Agora, os seus rejeitaram a Jesus, do seu povo, mas aqueles que não eram povo dele, foi chamado de povo dele, passou a ser povo dele. Então, eu, você e milhões de pessoas somos um povo que Deus nos elegeu e nos colocou nesse plano. Nós entramos no lugar daqueles que rejeitaram a Jesus, e eles também vão voltar para esse lugar. Eles também vão reconhecer o senhorio de Jesus ali na cruz do Calvário. Então, gente, o Natal não é isso que as pessoas falam. E não tem esses personagens que são colocados no Natal. O Natal é a manjedoura. O Natal é Jesus nascendo naquele bercinho de palha, ali no meio dos animais. O Natal é o anjo anunciando para os pastores: não temais, eis que vos trago novas de grande alegria, pois na cidade de Davi vos nasceu o Salvador, que é Cristo Senhor. Então o Natal é anúncio de cura, anúncio de libertação, anúncio de esperança, anúncio de virada de cativeiro. E eles não entenderam o significado do Natal, e até hoje muita gente não entende. Jesus nasceu, mas muita gente ainda não deixou Jesus nascer na sua vida, não deixou Jesus entrar. Pessoas que celebram o nascimento de Jesus, mas não celebram o efeito desse nascimento na sua vida, a função desse nascimento na sua vida, o propósito desse nascimento na sua vida. Havia uma grande trevas, e aonde havia uma grande trevas, brilhou uma grande luz. Veio uma grande luz, que é Jesus. Então, que nessa noite você possa entregar a sua vida para Jesus. Você de repente já ouviu de Jesus, já ouviu da palavra de Jesus, mas você ainda está deixando Jesus de fora, porque quando Jesus nasceu, ele ficou de fora. Ele ficou de fora das casas, ele ficou de fora das hotelarias, porque não havia lugar para ele. E ele teve que nascer numa estrebaria, lá numa manjedoura, no meio dos animais, aonde os animais dormiam, aonde eles nasciam. Jesus também nasceu ali, porque não havia, mas ele não deixou de nascer, porque um rei que tomou a forma de servo e se fez homem e habitou entre nós, não por ele. O que Jesus renunciou foi muito grande para estar habitando entre nós e dentro de nós. E ele fez isso tudo por nós.
Não foi por ele que ele fez. Ele fez por nós. Então, por isso que todas as coisas são para Jesus. Tudo é para ele e por meio dele. Então, você pode ainda fazer essa escolha. Pessoas não deixaram Maria entrar na sua casa. Hotelarias não deram lugar para uma mulher grávida. Nas últimas horas, não deram lugar. E ele foi e nasceu lá na estrebaria. E você também, de repente, por algum motivo, por falta de entendimento, Jesus não está tendo lugar na sua vida e na vida de muitas pessoas. Jesus está do lado de fora de muitas famílias, de muitas casas e de muitas vidas e de muitos planos. Milhões de pessoas fizeram planos e não colocaram Jesus no plano. Milhões de pessoas tomaram diversas decisões e não consultou Jesus sobre essas decisões, porque não deixou Jesus ser o Senhor e o Rei das suas vidas. Mas a melhor escolha que nós podemos fazer é deixar Ele ser o nosso Senhor e o nosso Salvador. E quando nós abrimos essa porta e deixamos Ele entrar, a Bíblia diz que Ele vem morar conosco, Ele vem fazer morada conosco, Ele vem cear conosco. E significa que Ele vem ter intimidade conosco. Ele passa a ser o nosso Salvador, o nosso Senhor, o nosso companheiro, o nosso amigo, o nosso médico, o nosso advogado. Ele passa a ser o nosso tudo. É isso que Ele tem para a nossa vida, é isso que Ele quer ser, Rei e Senhor da nossa vida. E que você deixe Jesus entrar. E que nesse Natal, o que eu estou falando para você é o primeiro Natal, foi o primeiro Natal. Esse foi o primeiro Natal. E que continua sendo desse mesmo jeito na nossa vida e na vida de quem quiser abrir o coração para deixar Jesus entrar. A palavra de Deus diz em Apocalipse 3:20: eis que estou à porta e bato. E se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Então é tempo de você ouvir a batida de Jesus nessa porta do teu coração, nessa porta da tua vida, nessa porta do teu casamento, nessa porta da tua família, da tua empresa, da tua vida sentimental, e deixar Jesus entrar. E com certeza o que Ele vai trazer é melhor e maior do que você está esperando. E que você busque em primeiro lugar o reino de Deus, e que as demais coisas serão acrescentadas para você. Que Deus te abençoe muitíssimo, que você seja cheio do Espírito Santo, e que aconteça na tua vida o primeiro Natal, e que aconteça na tua vida a presença dessa luz, o raiar dessa luz e o transformar dessa luz na nossa vida, em nome de Jesus. Deus te abençoe muitíssimo e Feliz Natal para você, para toda a sua família, para todos os nossos amigos, para todos os nossos ouvintes e seus familiares, em nome de Jesus. Um abraço para todos, em nome de Jesus. Muita paz, muita alegria, muita saúde, muito sucesso, muita prosperidade, principalmente salvação eterna, perdão dos pecados, cura, libertação, buscando em primeiro lugar o reino de Deus, que as demais coisas serão acrescentadas. Deus te abençoe muitíssimo, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor esteja entrando agora em cada lar, em cada coração, e que todos que estão nos ouvindo e aqueles também que não estão, possa abrir a porta da sua vida, possa abrir a porta do coração e deixar o Senhor entrar e assentar-se nessa mesa que estamos assentados, e fazer morada em nós e ter comunhão conosco e se alimentar conosco e ser o nosso Deus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Que seja assim em cada família da terra, que seja assim em cada homem, cada mulher, em cada jovem, cada adolescente, em cada criança. Que teu reino entre, que teu reino, Senhor, venha para cada um, venha para cada lar, para cada família, que o seu reino seja estabelecido na terra, que a tua vontade seja estabelecida, porque o Senhor mesmo clamou
para que Deus estabelecesse a vontade dele. E a vontade dele foi que o Senhor nascesse e fosse até a cruz e morresse por nós naquela cruz e ressuscitasse ao terceiro dia, vencendo a morte, vencendo o inferno, as enfermidades, as maldições, vencendo o pecado e nos dando vitória completa, em nome de Jesus. Onde está a morte? A tua vitória. Onde está o inferno? O teu aguilhão. Tragada foi a morte pela vida. E Jesus vive em nós, e Ele vive na nossa casa, na nossa família, na nossa vida, através das nossas atitudes, através dos nossos frutos, que possamos fazer a diferença nessa terra, e que muitas pessoas que olhem para nós vejam a Tua presença, que a mudança que o Senhor está fazendo em nós, toque no coração daqueles que precisam de mudança e não conseguem acreditar que essa mudança vem, mas que eles passem a acreditar que em Ti a mudança acontece, a libertação acontece, o perdão dos pecados acontece, as bênçãos acontecem, a salvação vem, a cura vem, a libertação vem, em nome de Jesus, e o Seu reino é estabelecido. Que venha o Teu reino e que seja feita a Tua vontade, em nome de Jesus. Nós te aguardamos, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Deus te abençoe muitíssimo e uma feliz noite de Natal para você e toda a sua família. Em nome de Jesus, que seja de muita comunhão, de restauração, em nome de Jesus. Amém.